Fala galera, tranquilo? Sejam muito bem-vindos ao Professor Fernando Stuck, aqui é o canal Tá Fácil Não. Estamos aqui na correção da UEL da prova 2020, foi ontem a prova e já estamos aqui corrigindo. Eu vou começar com uma das questões mais polêmicas da prova. Eu vou falar sobre a questão de evolução com vocês, sem enrolar, hein pessoal, vai demorar um pouquinho esse vídeo porque eu vou dar vou trazer toda a evolução dos hominídeos, tá, pessoal? Eu vou estar falando com vocês sobre essa evolução dos hominídeos. Eu quero ensinar para vocês algo que eu acho importante. Vai ser um vídeo mais demorado, mas eu vou usar desse exercício para eu dar uma aula completa da evolução dos nossos queridos hominídeos e aí já passo tudo para vocês. Então, se você curtir meu conteúdo, dá um like, compartilha, ajuda e se inscreva aí, tá? O grupo do canal Tá Fácil Não tá na descrição, é um link do grupo do WhatsApp, estamos quase 200 alunos, dicas toda hora, tiro dúvida, tamo lá, vamos que vamos. Então vamos nessa. Com relação à evolução humana, algumas espécies de hominídeos que precederam os Homo sapiens estão relacionados a seguir. Ele colocou algumas, tá? Que fique claro que ele não colocou certo, corretamente, porque se ele colocasse todos ia ser um monte, tá, pessoal? Ele colocou 5 nomes e ele pediu para que você colocasse em ordem do mais antigo para o mais recente. Então, vamos falar, ó, questão dificílima, tá? Uma questão que cobrou um conceito que normalmente os alunos não aprendem em sala de aula, então eu vou falar mais com vocês. Eu vou ensinar o básico agora, e aí eu vou lá no site da Unesp para a gente poder falar um pouco mais dos Australopithecus, depois eu vou falar dos Homo habilis, erectus, tudo bonitinho, tá? Então, vocês vão reparar que vai ter bastante corte no vídeo, eu vou estar fazendo bastante conteúdo. Vamos começar com o basicão, tá? De evolução dos hominídeos, beleza? Então vamos que vamos. Ó, os hominídeos, dos nossos antepassados até os Homo sapiens, que nós somos trinominais hoje, nós temos uma raça, Homo sapiens sapiens, não vai começar pelo Australopithecus, que fique muito bem claro isso, tá? Os Australopithecus não são os mais antigos, eu vou falar. Mas no básico, os Australopithecus são os mais antigos de todos, com uma média de 4 milhões de anos de existência. E ele coloca aqui no exercício os Australopithecus afarenses, os Australopithecus râmidos e os parápodos robustos, que também já fizeram parte dos Australopithecus robustos, tá? Eles são considerados Australopithecus também. Tá? Então ele colocou 3 Australopithecus para você aqui, beleza? Depois dos Australopithecus, uma média de 450 centímetros cúbicos de expansão craniana, que foi achado na África, já era um bípede, nós temos o Homo habilis, com mais ou menos 2 milhões de anos de datação, né, no caso da questão dos fósseis, 650 centímetros cúbicos de diâmetro aí, né, de tamanho de cabeça, também na África, e já usava instrumentos, pedras simples, já era mais evoluído. Nesse caso aqui, ele fala sobre o Homo habilis, tá, pessoal? Então a gente já sabe que o Homo habilis, ele vai vir depois do Australopithecus afarensis, depois do râmidos, depois do robusto, mas a gente vai ter que saber quais são essas ordens. Depois do Homo habilis, a gente tem o Homo erectus, com mais ou menos 1,8 milhões de anos, com 900 centímetros cúbicos de crânio. África e Ásia, repare que já saiu da África, já está na Ásia, né? Então já espalha aí pelo continente asiático, já tem o domínio do fogo, né? Já consegue ter uma expansão muito maior, consegue já ter um desenvolvimento maior. Depois nós temos os Homos neanderthalis, que vieram dos Homos erectus, na verdade uma ramificação do erectus que eu vou ensinar, com 230 mil anos, já com mais ou menos 1.600 centímetros cúbicos, já vai para a Europa, Oriente Médio, uma média de 230 mil anos, o mais recente foi eliminado, né? Ele já foi eliminado aqui do planeta. Fabricação de ferramentas sofisticadas, o tamanho maior, eu vou estar falando um pouquinho mais dele daqui a pouco. E por último, os Homo sapiens africanos, em todos aí, ele consegue espalhar por todos os continentes, 200 mil anos, com 1.350 centímetros cúbicos. Repare que ele tem um crânio menor que o Homo neandertal, tá? Então, antes da gente poder responder e falar mais numa base, esse é o eixo básico que normalmente você aprende na sala de aula. Que você aprende na escola, o seu professor fala. Isso se fala, tá? Porque muitas vezes isso não é trabalhado na sala de aula. Agora eu vou ensinar para vocês
realmente como tudo acontece na questão evolutiva, focando nos Australopithecus, depois falando mais os Homos habilis, Homo erectus, e depois os Homos neanderthalis e Homo sapiens. Então vai dar um cortezinho e eu já volto. Bom, pessoal, estamos agora aqui. Mano, esse vídeo é muito difícil. Eu já tô te avisando, pega uma folha, pega um papel para você colocar as anotações de lado, para você saber realmente a ordem desses primatas, tá? Porque é muito difícil, cara, é muito complicado, tá bom? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais rápido possível para falar para vocês a ordem certa dos Australopithecus e antes deles, tá? Para depois a gente falar do Homo erectus e Homo habilis e assim por diante. Ó, eu tô aqui no site da Unesp, tá? Que é um site que eu sempre uso para poder me atualizar. Então vamos falar sobre os primeiros, como surge, como tudo surge, e diante ao que nós vamos estudar aqui, aí a gente vai conseguir responder lá na questão da UEL, beleza? Então vamos lá. Bom, o primeiro primata que foi descoberto pelos paleontólogos da vida aí, foi essa ossadinha que vocês estão vendo aqui no canto, tá? Ela tem uma média de 7 milhões de anos da datação, mais ou menos. E o nome que foi dado é essa maravilhosidade que vocês estão vendo aqui, o Sahelanthropus tchadensis. Eu acho que é assim que fala, tá, pessoal? Sahelanthropus tchadensis, que é o primeiro grupo de primata que foi descoberto aí há pouco tempo, não tão pouco tempo, ele foi descoberto aí em 2001, no deserto de Chad, no sul aí do deserto do Saara. E, meu, é impressionante, 7 milhões de anos, então reparem que não é o Australopithecus o primeiro, tá bom? O Australopithecus surge 4 milhões de anos. Então, há muito tempo atrás já tinha aí hominídeos, né? Muito próximo ao que é o chimpanzé. Ornithodensis, que vem depois do nosso querido Sahelanthropus. O Orhorin, ele vem com uma média de mais ou menos 6 milhões, a datação dos ossos dele. Ele também foi achado na África, no Quênia, e foi achado um pedaço de fêmur, a parte esquerda do fêmur, muito bem preservada por sinal, uma média de 6 milhões de anos, tá? Vai anotando, pessoal. Primeiro, então, Sahelanthropus. Segundo, Ornithodensis. O primeiro, Sahelanthropus tchadensis. Nome dificílimos, tá? Mas pode ser que caia nos vestibulares. Olha o El cobrando coisa difícil aí, tá vendo? Ó? Então, o primeiro, o segundo. O terceiro, esse vai dar um problema pauel que eu não quero nem ver. Esse aqui é o chamado de Ardipithecus ramidus, perdão. O Ardipithecus ramidus. Lá na UEL, ele foi cobrado como Australopithecus ramidus. Tá errado, UEL. A UEL colocou errado. Se o aluno quiser entrar contra a UEL nesse processo, ele pode, porque está errado. Não é um Australopithecus, pessoal. Tudo bem que isso não vai mudar, porque esse é o primeiro do grupo lá. Mas ele foi considerado um Australopithecus, ele foi descoberto em 94, ele foi colocado como Australopithecus, só que foi descartado isso, cara. Por quê? Porque a mandíbula, as estruturas são completamente diferentes dos Australopithecus. Ele foi colocado como uma nova espécie de Artipithecus. Então ele não é um Australopithecus como colocado na UEL. A datação dele é uma média de 5,2 a 5,8 milhões de anos, tá? Aí sim nós chegamos no primeiro Australopithecus, que é o Anamensis. Esse é o primeiro Australopithecus descoberto há mais ou menos 3,9 milhões de anos, que é o grande precursor da Lucy, né? Que é a famosa Lucy, todo mundo fala tanto, né? Então, uma datação mais ou menos, tá? Entre 4 e 3,9 milhões de anos. Depois do Australopithecus anamensis, a gente teve o Australopithecus afarensis, que é com certeza um dos Australopithecus de maior evolução. Ele tem uma datação de mais ou menos 2,9 a 3,9 milhões de anos. Ele já começa a ter uma mudança gigantesca em sua formação, mobilidade, cognição, parte de estrutura craniana, mental, cognitiva. Ele começa a ter uma reprodução diferenciada, processo familiar diferenciado. A famosa Lucy é aqui, tá, pessoal? Australopithecus afarensis. Depois nós temos o Australopithecus africanus, tá? Que é já uma boa evolução também,
mais ou menos aí uma datação, vamos colocar 1,8 milhões, tá? Mais ou menos aí, tá? Entre 1,5 e 1,8 milhões. E que foi descoberto em 1924, na verdade, faz muito tempo, né? Beleza, blá blá blá. Ah, inclusive esse cara aqui, a descoberta dele conduziu intenso enfoque na África como local provável origem da espécie humana, como havia predito Darwin, tá? Então Darwin ele já trazia essa ideia de que a vida teria vindo da África. Inclusive as pessoas faziam muito caricatura do Darwin como macaco e tal, uma sacanagem, né? Bom, é isso aí. Então, Australopithecus africanos. Depois, os Australopithecus aetípicos. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Aetiópicos da Etiópia, né? Que ele veio depois dos africanos. Então, Australopithecus aetiópicos. Depois, Australopithecus boisei, tá? Reparem que eles são muito próximos um do outro, 1,5, 1,4, 1,2 milhões. E aí nós chegamos no Australopithecus robustus, tá? Que foi um dos últimos descobertos aí, um dos mais recentes, mais ou menos 1 milhão de anos atrás, mais ou menos, tá? Robustus, tá? Beleza, beleza? E o novo membro da família, o chamado de Australopithecus garhi, tá? Esse foi um dos últimos descobertos aí. Viu a ser com mais ou menos 2,5 milhões de anos. Eles são mais novos descobertos aí da galera, tá? Bom, então em termos de evolução, pessoal, esse foi a ordem evolutiva. Então, o Sahelanthropus, o Hohorin, os Artidepicus râmidos, depois Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanos, Australopithecus aetiópicos, Australopithecus boisei e os robustos, tá? Então a ordem de evolução dos Australopithecus é essa, beleza? Isso é importante você entender. Vamos voltar lá na questão. Bom, voltando então na questão, pessoal, temos aqui os Australopithecus. Ele coloca como râmidos de uma forma errônea, tá? Não é Australopithecus, mas tudo bem, vamos pensar que seja, mas não é, como eu acabei de comentar com vocês. Ele coloca o Australopithecus afarensis e o Australopithecus robustus. Se você anotou certinho o que eu falei, você já acertou a questão. Você já acertou a questão, cara. Sabe por quê? Porque só nessas três você já conseguiu saber que a ordem é 4, que é o râmidos, depois o afarensis e por último o robustus. O robusto é o último grupo. Então, você já tem a B. Você já tem a B, que é 4, 2, 5. Ó, 4, 2, 5. Ah, não. Entre a B e a C. Olha, nossa, mano, que questão difícil, velho. Que questão difícil. Ó, entre a B e a C ainda. Aí, pessoal, quem que vem depois? Homo habilis. Tem Homo habilis? Tem o Homo habilis, que é o número 1. Pronto. Então eu cheguei na B, porque vem Homo habilis, depois do Homo habilis nós temos Homo erectus, depois dos Homo erectus, aí nós temos os grupos do Homo neanderthalis, Homo sapiens, que vem numa expansão. Então, volto a repetir para vocês, não foi o Australopithecus o primeiro grupo, eu acabei de ensinar que não foi, mas nesse exercício ele coloca como Australopithecus. Então se ele coloca, vem primeiro os râmidos, que nem são Australopithecus, depois vem o afarensis, o robustus, ficando o início 4, 2, 5, beleza? Depois nós temos Homo habilis, Homo erectus e depois Homo neanderthalis sapiens, Homo sapiens sapiens. Então nós chegamos na alternativa B. Eu espero ter... Mano, foi muito difícil eu gravar isso aqui pra vocês, porque envolve conceitos muito específicos. Na minha opinião, uma questão muito complicada, muito difícil pra você. Espero que você tenha acertado. Ah, uma grande dica que eu vou dar pra você nesse exercício, você não precisava nem saber a ordem anterior. Porque se você reparar, por último, pessoal, a única questão que traz pra você que o Homo erectus é o mais evoluído é a B.
Então, na verdade, a UEL ela fez uma pegadinha nesse exercício. Por que eu estou falando isso? Você não precisava saber a ordem de nenhum Australopithecus anterior. O que você precisava saber era só do Homo erectus, que ele é, dentre esses nomes, o mais recente. Reparem aqui, é a única alternativa que tem 3 no final. Beleza? Só que às vezes o vestibular não pode ser tão bonzinho assim. Às vezes o vestibular ele pode trazer coisas mais complexas, por isso que é importante você aprender corretamente. Tudo de bom pra vocês, um grande beijo, um grande abraço. Eu vou montar uma aula, uma live ou uma aula da evolução dos primatas pra vocês. Eu prometo fazer isso pra vocês, tá? Mas usem esse vídeo, façam as suas anotações pra saber a ordem de evolução. Fiquem ligados porque o vestibular estão cobrando eras geológicas e também a questão da evolução dos Homo sapiens, dos hominídeos. Então fica ligado, hein, pessoal. Um big beijo para vocês, se cuidem e até mais. Tchau, tchau!